Olá a todos, estamos aqui para mais uma edição do F80. Hoje vou ter comigo um homem que foi defesa central, jogou em vários clubes, chegou a jogar no Futebol Clube do Porto, embora a sua carreira tenha sido sobretudo feita em Braga, que é o Carlos Carvalhal e que é muito mais conhecido de todos vocês pela sua carreira posterior como treinador. Ora, é o Carlos Carvalhal que eu chamo aqui à emissão. Olá Carlos, muito bom dia, bem-vindo a mais um F80. Como é que isso vai? Bom dia, António. Está tudo bem, obrigado. Mais um dia de trabalho. É isso, já estás aí pronto para treinar, com certeza. Carlos, sem te ocupar muito tempo, vou-te começar por perguntar aquilo que pergunto também a todos os convidados do F80. Tu foste jogador, com vários jogos na nossa primeira divisão, e queria saber qual foi de todos o jogo da tua vida. Qual é o jogo que tu recordas com mais emoção, com mais alegria? Bem, possivelmente o jogo da minha estreia no futebol profissional e com o Sporting Clube Braga, ainda muito novinho, 18 anos, feitos recentemente, salvo erro, pela mão do Quinito. Um jogo em que, no fundo, foi decisivo para mim, depois no meu percurso futuro. Lembro-me que foi contra o Varzim, lembro-me que o avançado do Varzim era o melhor marcador na altura, que era o Vata, que acabou por ir para o Benfica, um ponta de lança angolano. Foi uma estreia, digamos, com um grau de dificuldade grande, porque era se não era o melhor, era um dos melhores marcadores do campeonato, mesmo jogando numa equipa na altura pequena, que ele era o jogador do Brasil. Vencemos, creio por 3-0 ou por 3-1, e fiz uma exibição boa para, E o Vata não digamos, marcou golos. creio que não, creio que não. Eu depois E vou ter a fiz, certeza disso. sim, isso não sei, mas eu ficaram as pessoas muito agradadas com essa minha estreia, para mim, o clube da minha formação, a estreia no futebol profissional, foi Lembras-te sem com quem é dúvida que o jogo. fazias dupla? Lembras-te com quem é que fizeste dupla nesse jogo ou não? Epá, eu tenho uma memória muito má, António, não sei precisar, talvez o Alberto Bastos Lopes, talvez, não me recordo, Uhum. mas sei que, pronto, sei que foi com o Varzim, sei que vencemos e que fiquei extremamente feliz naquele dia porque senti que estava a dar um passo definitivo para ser um. Tinha jogado nas camadas jovens do Sporting do Braga, nas seleções nacionais todas. Ainda, eu nem sei se ainda era júnior até, se não era júnior no primeiro ano de série, mas eu creio que ainda jogava nos júniores nesse ano. O Quinito tinha por hábito lançar e confiar muito nos jovens e deu-me essa oportunidade. Eu fiquei já no términos da época e fiquei radiante, e foi aí que eu comecei realmente a construir o meu sonho e cumpri-lo de ser um futebolista profissional a sério, digamos assim. Muito bem. Quem quiser saber mesmo com todo o detalhe, uma vez que tu não te lembras, é dar um salto depois ao texto, porque vai lá estar tudo explicadinho no meu Substack e, enfim, como estão sempre as biografias dos jogadores que aparecem no F80. Carlos, segunda pergunta. De todos os muitos colegas que tiveste nas tuas várias equipas, quem foi o mais talentoso com quem jogaste? Bem, eu vou indicar dois nomes. Um que passou ao lado, na minha opinião, de uma grande carreira. Foi um jogador que fez a sua carreira fundamentalmente no Vitória de Guimarães e depois foi meu colega no Chaves e que infelizmente teve uma lesão a meio do ano, que não jogou depois a partir daí, que era o Ferreira da Costa. Para mim, como colega, eu achava um jogador completamente diferenciado. Fez uma carreira relativamente modesta para a capacidade dele, na minha opinião. Talvez até um pouco motivado pela sua fisionomia, até já não ter cabelo, ser um jogador careca. Eu acho que o terá prejudicado até numa ascensão Também que eu, perdeste o teu a dada altura. que eu verificava que ele tinha mesmo capacidade para jogar num nível mais alto. E depois, se calhar este sim, mais, digamos, mais impactante, que fez carreira e que para mim me deslumbrou por jogar ao lado dele, foi o Sousa. O Sousa é mais um jogador também de alguma descrição. Jogou no Futebol Clube Porto e no Beira-Mar, conforme nós temos nos anos dourados do Futebol Clube Porto, alguns anos dourados do Futebol Clube Porto. O Sousa era um jogador absolutamente fantástico, da forma como entendia o jogo, como marcava os ritmos do jogo. Mais um jogador também pela sua descrição, pela personalidade discreta.
Se calhar não terá atingido a exuberância de outros, mas para mim, 2 jogadores de eleição, com o Sousa assim, pronto, um patamar acima e um jogador absolutamente fantástico. A do Sousa lembro-me bem, e não era por ele ter muito cabelo, era porque já foi numa altura em que, enfim, jogou nos grandes. O Ferreira da Costa, na altura, havia poucas transmissões, não é? E não deu para... Lembro-me dele dos cromos, não tanto de o ver jogar. Sim, Carlos, eu tive a felicidade, desculpa, a felicidade de jogar no diz. Desportivo de Chaves nessa altura e ter colegas, outro também aí não conseguiu exprimir, que já veio, digamos, preso por arames, que era também o Abreu. Também era colega do Vitória, sim. Exatamente. Eu não me estou de forma alguma a valorizar os jogadores todos de Vitória de Guimarães, até porque eu sou do Sporting do Braga, mas a realidade tem que ser realista em termos da competência dos jogadores e sem dúvida, esses 2 eram fantásticos. Ok. Por fim, última pergunta, Carlos. Como defesa central, e creio que fizeste a tua carreira toda a jogar nessa posição, quem foi o avançado mais complicado que apanhaste pela frente? Bem, eu vivi ali num período, no meu começo de carreira, que apanhei avançados complicadíssimos. Né? Estou a falar do Manique, estou a falar do Nené, do Manuel Fernandes, do Jordão, do Fernando Gomes, avançados difíceis. Mas aquele, eu já o disse isto publicamente, aquele que me criava mais dificuldades, porque era um adversário, eu era um jogador extremamente duro, era um central de marcação, um central duro, não era tecnicamente de forma alguma evoluído. Eu nunca jogaria nas minhas equipas, eu nem era convocado nas minhas equipas, para ser claro. Mas fiz uma carreira toda ela na Primeira Liga, foi internacional, porque fundamentalmente porque eu acho que era um jogador inteligente, conhecia as minhas limitações e depois também sabia valorizar os meus pontos fortes, e um deles era a marcação. E eu realmente era muito agressivo para uns avançados, mas havia um do qual eu saía sempre ou com pontos no sobrolho, ou com cotoveladas, eu saía sempre a perder dos duelos com ele. Foi com o Rui Águas. Eu com o Rui, eu já lhe disse isso até várias vezes, até pessoalmente. E eu, quando jogava com o Rui Águas, tinha sempre dificuldades, porque ele, como sabes, era um jogador que tinha uma elevação muito forte, até, eu creio que até potenciou a jogar voleibol. Tinha uma elevação, utilizava muito os braços para jogar e eu saía sempre dali a pôr gelo com ele. E não era propriamente um armário, o Rui, não é? Era um jogador até... Não, um jogador até fino. Boa elevação, mas era um jogador franzino até, não é? Elegante, mas eu talvez por saber que eu era um jogador agressivo e duro, fazia questão de rapidamente me colocar um cotovelo num sobrolho ou qualquer coisa do género, porque ele jogava muito bem com os braços. E, pronto, eu neste momento, depois fomos colegas de equipa no Futebol Clube do Porto e sou muito amigo dele, e tive várias vezes pessoalmente lhe dizer que tu eras o indivíduo que para mim eras o único que me fazia... Exatamente, assim, já sabia que ia chegar ao final. Por muito que eu tentasse, eu saía sempre machucado. Outros, com muita dificuldade. Manuel Fernandes, um jogador difícil de ser marcado. Jordão, uma capacidade técnica absolutamente fantástica. O Gomes, um oportunismo também na desmarcação sobre a última linha, muitíssimo de elevado nível. Depois, no capítulo internacional, a minha noite de pesadelo é um 6-0 que o Sporting Clube Braga leva no Tottenham, em que eu jogo ainda muito jovem também, com 18, 19 anos, em que nós tínhamos perdido por 3 em casa. Eu não tinha jogado o Rifa na altura, extremo esquerdo, com 17 anos. O Quinito mete-me a mim a jogar em White Hart Lane, com uma equipa absolutamente fantástica, que ganhou nesse ano. Na altura tinha outro nome, não era Liga Europa, não, era a Taça das Taças. Não, ganhou a Taça das Taças. Tinha uma equipa com o Ardiles, com o Glenn Udall, o Clemens na baliza, Calvin, qualquer coisa, Alan, qualquer coisa assim no corredor, não interessa. Sim, Clive Allen, e o avançar, Clive Allen, exatamente. E o avançar era o Crux. Ligas que apanhaste com o Gart Crux. Apanhei com o Crux, exatamente. E com o Peter Whiff também, se calhar, ainda ia chatear. Pois, exatamente. E a minha missão era vigiar o Crux. E então sofri talvez a minha maior, não sei se terá sido a derrota mais pesada que eu tive até na minha carreira como jogador. E se calhar os avançados que eu marcava tinham algumas dificuldades para fazer golo. É uma realidade. Mas este marcou 3. E a minha responsabilidade era marcar. Portanto, foi a minha noite de pesadelo na minha carreira como jogador. Foi essa situação do Crux. Gart Crux, para quem não se lembra, era um jogador que tinha uma potência física e uma velocidade, era um jogador muito móvel, não é? Um jogador muito... E esse eu lembro-me bem porque na altura havia transmissões, as que havia era de futebol internacional, muitas vezes. É um jogador extremamente rápido, muito forte. Aliás, todos nós na altura
tivemos ali 10 ou 15 minutos a olhar para o estádio e ver aquele ambiente absolutamente fantástico do White Hart Lane. Neste momento, evidentemente, que as coisas são completamente diferentes, mas na altura foi quase uma novidade para nós. E se me permites, vou-te roubar aqui só um minuto a contar-te uma história depois desse jogo. Nós vínhamos para o autocarro, eu já contei publicamente, mas se calhar não é assim tão conhecida. Nós tínhamos perdido o jogo, estávamos todos no autocarro, todos cabisbaixos, obviamente, e estava naquela altura os jogadores do Tottenham a sair, grandes carros, Ferraris, grandes carros, jogadores com as mulheres, mulheres inglesas, altas, bonitas, etc, etc. Nós estávamos todos à espera do Quinito, o Quinito entra no autocarro, nós todos envergonhados, metemos debaixo do banco, o Quinito olha assim para nós e diz assim, o que é que se passa? Não estou a perceber. Olha lá uma coisa, olhem para ali. Estádio cheio, grandes carros, estava a ser o Glenn Hoddle com a esposa, assim, uma senhora bonita, loira, alta, jogadores bonitos, nem barba tem, grandes mulheres, olha, que mulheres bonitas, olha agora para vocês, baixinhos, marrecos, feios como caralho, as vossas mulheres ninguém lhes pega, vocês queriam ganhar estes gajos, 6-0, grande resultado que nós fizemos, siga! Isto era o Quinito no seu melhor. É uma pena não o termos com mais frequência entre nós a falar de futebol, porque faz falta ao Quinito. Exatamente. Faz-nos falta a todos. Olha, Carlos, obrigado por este bocadinho. E pronto, olha, e felicidades também para aquilo que te sobra, que é treinar, seres treinador, e dos bons também, felizmente, para ti. E para o resto da tua carreira. Muito obrigado, António. Um prazer. Um abraço. Um abraço. Obrigado.